Aí, vamos cantar esse aí, que nós já estamos atrasados. Rei dos reis, ungido de Deus, pão da vida, supremo pastor, inefável, louvado seja o teu nome, vive em mim, libertador, mais precioso do que pérolas, mais radiante do que o sol, brilha em mim a luz da esperança, elevo a Deus a minha voz, glória a Deus que dá vitória. Glória a Deus, que reina em glória e poder. Glória a Deus, a minha estrela da manhã. Faz de mim um servo rei dos reis, ungido dos reis, pão da vida, supremo pastor, inefável, louvado seja o teu nome, vive em mim, libertador, mais precioso do que pérolas, mais radiante do que o sol, brilha em mim a luz da esperança, eleva a Deus a minha voz, glória a Deus que dá vitória, glória a Deus que reina em glória e poder, glória a Deus, a minha estrela da manhã, faz de mim um servo teu, glória a Deus que dá vitória, glória a Deus que reina em glória e poder, glória a Deus, a minha estrela da manhã, faz de mim um servo teu, faz de mim um servo teu, faz de mim um servo teu. Essa é a vitória. Faz de mim um servo teu, Senhor. O Senhor nos dá a vitória. Que vitória? Essa vitória de poder segui-lo, porque não é possível a um pecador seguir a Jesus. Ele só segue se tiver sido dada essa vitória a ele, para ele seguir a vitória de Cristo. Vitória secular, as igrejas não sabem, ensinam. Isso aí todo mundo tem. Não precisa ser crente, não. Não precisa ser crente, não, para ter vitória. Basta você se preparar, se prepare. Seja inteligente, se for o caso, se prepare, se capacite. Que você será um grande empresário, uma grande coisa. Estude, se prepare. Não precisa ser crente, não. Para quem não sabe, o povo mais rico de sempre não é crente. O pessoal mais rico não é gente crente. Gente crente tem mais dificuldade de ser crente porque ele tem escrúpulos, ele tem o freio do espírito, ele não sonega impostos, ele não explora os empregados, então ele vai ganhar menos dinheiro. É assim, meus filhos, essa vitória, como o hino pede aqui, faz de mim um servo teu, Senhor. É essa vitória que eu quero. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos muito pouca gente, pessoal viajando, qualquer feriado é motivo de viajar, pronto. Hoje passou a procissão de Nossa Senhora Aparecida aqui na frente.
Eu fico impressionado, irmãos, vocês veem, todo domingo eu passo na frente de uma igreja acolá dessas, show não sei de quê, evangélica, é dita evangélica. Está o povo lá, todo mundo varrendo a frente, ajeitando cadeira e tal, e eu digo, Margarete, Margarete, eu passo lá numa outra igreja católica, tem uma velhinha com chapelão, uma vassourazinha, uma pazinha, lá varrendo a calçada, todo dia. Aquela velhinha tem uns 100 anos, se não tiver, está muito perto. Todo dia eu passo estar lá, velhinha, lá, varrendo a calçada. Digo, Margarete, tudo por Nossa Senhora. Aí a gente que diz que conhece Jesus, diz que é salvo, tem lá muito interesse em nada não. Qualquer feriadozinho é motivo para eu não ir para a igreja. Qualquer chuva que está chovendo em Recife, então eu não vou para a igreja não, essa chuva vai chegar aqui. Essa chuva vai chegar aqui, eu não vou não. Então a gente tem que tomar muito cuidado, meus filhos. Eu vivo dizendo para vocês, pensar que é crente é uma coisa. Dizer que é crente é outra coisa. E ser crente é outra, muito diferente. Muito diferente. Então nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. Eu tenho falado desse assunto aqui já há vários domingos, né? Sobre salvação, sobre nós sermos da família de Jesus, né? Sobre a maravilhosa graça salvadora, nós pregamos aqui alguns domingos. Sobre escolhidos por Jesus, foi para que vades e deis frutos e os vossos frutos permaneça. Foi a última pregação que a gente fez aqui. E hoje a gente vai falar que nós fomos salvos, Caio, salvos para louvor da glória de Deus. Salvos para louvor da glória de Deus. Não foi porque nós somos lindos e bonitos e temos olhos verdes que nem Ailson que Deus nos salvou, não. Foi pelos olhos verdes de Ailson que Deus salvou ele, não. Então nós fomos salvos para louvor da glória de Deus, com base em Efésios 1, 3, 14, já preguei aqui e ensinei nas aulas outras vezes nesse texto aqui, que é lindíssimo, mas hoje nós vamos falar novamente sobre esse assunto de uma outra maneira. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, dos versículos 3 a 14. Diz assim o texto de Paulo: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, no amado, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, irmãos, um texto aqui, que pelas nossas regras, por exemplo, de escrita, e eu acho que não daquele tempo também. Pelas regras, é um texto muito longo, sem ponto, sem fôlego. O cidadão que está lendo só falta morrer sem fôlego, porque não tem ponto para ele pausar a leitura. É direto, um texto desse tamanho, direto, sem ponto, só com vírgula, 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 porque por ele, porque por este, porque... Não tem quem aguente um negócio desse, digamos assim. Não é, segundo as regras da boa escrita, não é
um texto bem escrito. Podia ter ponto aqui, acolá devia ter um ponto aqui para o cidadão poder respirar. Mas não é disso que a gente está tratando, obviamente. Então, o que é que nós queremos falar aqui? Sem problema. Pode ter quebrado, ela tem algumas já ressequidas, pode ter partido aí, depois a gente troca o que partiu aí. Já temos. Peça sobressalente, pode ficar descansado. Então, olha, eu já escuto o estalo, quando estoura a parte de trás. Você dá uma forçazinha, ela estoura. Então, irmãos, olhem só. Já quebraram umas 3 ou 4. Esse texto de Efésios, nós vamos falar, salvos para louvor da glória de Deus. Nós vamos tratar disso aqui. Então, esse texto de Efésios nos mostra o que alguns teólogos em seus livros, eu já vi vários livros escritos, chamam de economia da Trindade. Ou seja, o que cada pessoa da Trindade faz na nossa salvação. Tudo segundo o beneplácito da sua vontade, como lemos no versículo 5, a gente leu isso aqui, não foi? Acho que a gente leu no versículo 5. Nos predestinou para ele, pela adoção dos filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. O que é beneplácito? A sua decisão, o seu consentimento, a sua aprovação total. Ninguém disse a ele o que era para ele fazer. Deus, na sua soberania, no seu poder, ele decidiu salvar quem ele quis. Muito bem, irmãos. Versículo 5. Segundo o beneplácito da sua vontade. A questão agora é, que vontade? Qual é a vontade de Deus? Quantas vezes aconteceu, irmão, de me procurar para aconselhamento e chegar com esse papo furado, pastor, eu só quero fazer a vontade de Deus. Então vamos fazer a vontade de Deus. Qual é o problema? Ele me conta, eu vou para a Bíblia. Está aqui, ó, a vontade de Deus está aqui. É para você fazer assim, assim, assim. Pastor, mais, digo, pronto, você não quer fazer. Esse mais aí já deixou claro que você não quer fazer. Pode ir embora daqui. Tem mais, meu amigo. A palavra de Deus é a palavra do Senhor Deus. Eu estou lhe dizendo aqui como é para você fazer. Você já vê que mais você não quer fazer. Pode ir embora. Não adianta a gente ficar conversando aqui. Sempre vai ter um mais. Sim, pastor, mais. Sim, pastor, mais. Tem gente aqui ouvindo que já aconteceu isso. Então, irmãos, é assim. A gente, na verdade, não quer fazer a vontade de Deus coisa nenhuma. A gente quer que Ele faça a nossa. É isso que o povo vai fazer em reunião de oração. Pedir para Deus fazer a sua vontade. Muito bem, irmãos. Então, olhem só. Antes de tudo, como eu acabei de dizer aqui, nós temos que saber qual é a vontade de Deus. E para saber a sua vontade, nós temos que estudar a sua palavra, especialmente no que diz respeito à nossa salvação, para a gente saber que essa salvação é para louvor da glória dele. Nós vimos aqui no versículo 6, quando ele está falando da parte de Deus Pai, ele fala que é para louvor da sua glória que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse amado é o Filho. Então, a parte de Deus que ele fala do capítulo 3, do versículo 3 em diante, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Atenção, olha qual é o tipo de bênção. Com toda a sorte de bênçãos espirituais. Bênçãos materiais ele dá para todo mundo. Jesus mesmo disse, Deus manda o sol para justos e injustos e a chuva para maus e bons. Todos são suas criaturas e ele cuida de todas elas. Agora, a graça especial, a salvação é só para aqueles que ele, como o homem está dizendo aqui, escolheu desde antes da fundação do mundo, aqueles que ele predestinou, ele está dizendo aqui. Quem não quiser acreditar, não acredite, pronto, mas está escrito aqui. Então, irmão, nós temos que prestar muita atenção a isso, nós temos que saber qual é a vontade de Deus, especialmente no que se relaciona à nossa salvação. Para que foi que o Senhor me salvou? Foi para louvor da sua glória. Então agora eu tenho que viver para louvor da sua glória. Faz de mim, Senhor, um servo teu. É por isso, irmãos, que eu insisto tanto no ensino da palavra. Eu estou aqui, vai fazer 20 anos, dia 24 de fevereiro próximo. Porque a palavra de Deus nos revela quem é Deus. Nos revela qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Como Ele mesmo ordena logo na sua lei, lá em Levítico.
Santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor. Sabe o que é Senhor? Aquele que tem todo o poder para dar ordem para as suas criaturas. Santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor. Estou mandando. Aí o Senhor Jesus repetiu essa ordem do Pai com palavras diferentes. Isso que eu li está em Levítico 20, versículo 7. O Senhor Jesus, de igual modo, repetiu para os seus discípulos, dizendo: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5, 48. O apóstolo Pedro repetiu o que está lá em Levítico. Porque escrito está, Pedro escreveu: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, ensina: esta é a vontade de Deus para convosco, a vossa santificação. Então, qual é o problema de saber qual é a vontade de Deus? Está escrito na Bíblia em vários lugares qual é a vontade de Deus para aqueles que Ele chamou e disse: vocês são meu povo, eu sou o vosso Deus. Pedro também diz na sua carta que vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e Ele vos escolheu para isso mesmo, para fazeres a vontade dEle. Qual é a dificuldade de entender isso? A dificuldade é exatamente a salvação. Quem não é salvo não entende. Quem é salvo entende. Então, meus filhos, nós vimos aqui, em tudo que nós lemos aqui, que segundo o beneplácito da vontade de Deus, ou seja, a sua decisão soberana, foi a vontade dele. Segundo o conselho da sua vontade, ele diz de novo aqui no versículo 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não teve ninguém que aconselhou ele, não. Foi ele mesmo, foi a vontade dele, o Senhor Deus. Conselho da sua vontade, Deus Pai, como nós vimos aqui no texto que nós lemos, tem a parte de Deus Pai, tem a parte de Deus Filho e tem a parte de Deus Espírito Santo, o qual, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Parte de Deus Pai, Ele faz aquilo que fez em louvor da sua glória. Parte de Deus Filho, nos salvou, Ele foi o nosso substituto, para louvor da sua glória. Parte do Espírito Santo, que vai ser, ele é, o que é que ele diz aqui? Selados com o Espírito Santo, para quê? Exatamente para ser o penhor, de que vocês vão receber a herança, ele é o penhor, para louvor da sua glória. Deus Pai, para louvor da sua glória. Deus Filho, para louvor da sua glória. Deus Espírito Santo, para louvor da sua glória. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três envolvidos na nossa salvação, meus filhos. Que coisa impressionante. O Pai escolheu desde antes da fundação do mundo, como está escrito aqui. O Filho nos salvou pelo seu sacrifício substitutivo e voluntário em nosso favor. Ele disse: ninguém tira a vida de mim, eu a dou. E eu dou espontaneamente, em obediência ao meu Pai. E o Espírito Santo que Ele colocou para conduzir os seus eleitos aqui neste mundo amaldiçoado por Ele mesmo, desde lá de Adão. Nunca foi desamaldiçoado, não. Só será no último dia, quando Deus vier e destruí-lo totalmente e refizer novos céus e nova terra, como está prometido desde os profetas lá. Como é isso? Não sei. No tempo certo a gente vai saber. Então, irmãos, como vimos no texto lido, Deus tem um plano eterno que contempla as nossas vidas desde antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis para Ele. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele. Nós acreditamos nisso ou não? É por isso, irmãos, que os salvos precisam se aprofundar no conhecimento de Deus. Vocês estão abusados de me ouvir dizer isso aqui.
Os salvos têm que se aprofundar no conhecimento de Deus para saber que foram predestinados. O que é que quer dizer isso? Para saber que foram escolhidos por Deus, para saber como é isso. Eu preguei domingo passado aqui, aqueles que são da família de Jesus, incluídos na família de Jesus, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, está escrito lá em Romanos 8, 29 e 30. 28, 29 e 30. Adotados como filhos. Jesus disse para Maria Madalena, depois que ele ressuscitou, vai dizer aos meus irmãos, esses irmãos que ele estava falando eram seus discípulos, vai dizer aos meus irmãos que eu os encontrarei na Galileia. Estou indo para lá. Num evangelho ele diz assim. No outro ele diz de novo para Madalena, diz aos meus irmãos que eu ainda não subi, depois é que eu vou subir para o meu Pai, que é Pai deles, vosso Pai, para o meu Deus, que é Deus deles. Jesus se considera nosso irmão, ele mesmo. Nós pregamos aqui domingo passado sobre isso. Somos da família de Jesus, somos irmãos adotados. Então eu preciso conhecer essa história, não em papo furado de igreja. Eu tenho que saber o que é isso, eu preciso estudar, eu preciso aprender. A igreja tem que ensinar isso. E a igreja não está interessada em ensinar droga nenhuma. Ela quer fazer prosélitos para ter o plenário cheio. Quem é que não sabe disso? Quem não souber disso é um tolo. Nós vimos aqui, meus queridos, que os salvos foram predestinados, escolhidos, chamados, adotados em Cristo Jesus para louvor da glória de Deus. Versículo 6, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele está falando aqui de Deus Pai, a primeira parte. Versículo 12, ele diz que Jesus fez tudo, morreu por nós, fez tudo para nos fazer herança e tal. 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Versículo 13 e 14, e o Espírito Santo, ele nos deu o Espírito Santo, nós fomos selados pelo Espírito Santo, o qual é o penhor, o qual quem? O Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eu preciso saber o que quer dizer isso. Faz de mim, Senhor, um servo teu. Eu preciso saber. Uma vez que fomos eleitos desde a eternidade pelo Pai, como está dizendo aqui nesse texto, nós fomos dados ao Filho que, ao morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, nos libertou da escravidão, nos deu a vitória. Ele vitoriou sobre o diabo, sobre o mundo, sobre o pecado, e nos deu vida nova na hora que ressuscitou. Ele garante a nossa vida. Paulo diz que a sua ressurreição foi exatamente para a nossa justificação, para que vivamos com Ele e para Ele. E como é que a gente vai viver? No poder, na iluminação, na condução do Espírito Santo que Ele deixou. Versículos 7 e 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, o de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Tudo converge em Cristo, e ele deixou o Espírito exatamente para nos levar a ele. O Espírito vos conduzirá a toda a verdade. Quem é a verdade? Jesus, eu sou a verdade. Nós precisamos saber destas coisas, meus irmãos. Nós precisamos saber que na obra maravilhosa da salvação, é Deus quem começa ao nos dar a vida, que as mães pensam que são elas que dão a vida aos filhos. Deus nos dá a vida, a mãe faz parte desse processo de dar a vida de Deus para aquele menino, mas as mães pensam, elas chegam a dizer para os filhos, eu te dei a vida! Ela é coitada, elas chegam a dizer isso. Então ela não deu vida a nada, ela apenas foi um instrumento de Deus para trazer aquela vida que é de Deus, a criança é de Deus. E Deus nos mandou ensiná-las, como nós lemos no Salmo aqui. Então é Ele quem começa tudo, Ele nos dá a vida, depois Ele nos converte e transforma essas nossas vidas, vida de pecador condenado ao inferno, para a vida de pecador justificado, remido pelo Senhor Jesus Cristo. E é Ele quem conclui essa obra exatamente no nosso processo de santificação. Como é que acontece esse processo de santificação? Pelo discipulado, não tem outro jeito.
Você vai crescer no conhecimento de Jesus, no conhecimento da palavra, no conhecimento de todo esse processo do Senhor Deus, como foi que Ele fez isso. Ele me criou, me recriou, agora está me preparando para a glória, para que eu chegue lá igualzinho a Jesus. Aos que predestinou, a este também chamou. Paulo diz lá, Romanos 29, 30. Aos que predestinou, a este também chamou. Aos que chamou, a este também justificou. Aos que justificou, a este também glorificou. Paulo diz isso tudo no passado. Já aconteceu. Na eternidade, já. Mas no tempo ainda não. Então nós estamos crescendo nesse conhecimento. Para quê? Para nos transformar à semelhança de Jesus, o Filho, para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Está escrito lá. Por que primogênito entre muitos irmãos? É o primeiro que está no céu com corpo e tudo. Não tem ninguém com corpo no céu. Só Jesus, filho de Maria. O Deus Filho. Então, irmão, nós precisamos saber dessas coisas. Nós precisamos saber disso. É Deus quem nos fez herança em Cristo. Tudo conforme o conselho da sua vontade. Versículo 11. Nele digo, em Jesus, é dele que ele está falando aqui, no qual fomos também feitos herança. Lembra que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, está escrito nas cartas de Paulo? Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Que coisa linda, meus filhos, que nós precisamos saber e para saber temos que estudar. E todo mundo aqui sabe que estudar não é nada agradável. Poucas pessoas têm prazer em estudar, pouquíssimas. É uma responsabilidade, é uma dificuldade ter que aprender tudo aquilo, fazer prova, fazer avaliação, não sei o quê. Não é melhor ir jogar futebol, é melhor ir para o shopping. Todo mundo sabe disso, não é bom estudar. Quem é aluno aqui, ou já foi aluno, que nem eu fui aluno a minha vida inteira, numa sala de aula de 20 alunos, tem 3 mais ou menos que são os bambambãs, os estudiosos. O resto é tudo só que está lá na esculhambação, palavra paraibana que a gente usa aqui. Está lá só para esculhambação. A gente sabe disso. Então, irmãos, a nossa salvação, quando nós conhecemos a palavra, nós enxergamos que essa história de igreja, o céu é aqui, a pregação nós sabemos disso. Qual é o objetivo do plano eterno de Deus? Pela grande quantidade de pregações que nós ouvimos na televisão, em qualquer igreja, pela grande quantidade de livros que a gente vê nas livrarias evangélicas. Eu entrei em livrarias evangélicas aqui, eu ficava olhando e digo, mas meu Deus do céu, só livro de autoajuda evangélica aqui. Um livro de ensinamento doutrinário é uma raridade você descobrir. Livraria grande evangélica aqui. Eu digo, mas que é isso, cara? Brincadeira. Então são livros de autoajuda, na verdade. São livros querendo encher a nossa bola o tempo todo. O objetivo maior, nós vamos descobrir estudando a Bíblia, que o objetivo maior do plano de Deus não é a nossa felicidade, como ensinam. Essas pregações, esses livros ensinam que Deus quer que você seja feliz. Isso é mentira. Isso é mentira. Deus quer o seu bem-estar. Isso é mentira. Leia o Salmo 88, para ver o que é que aquele servo de Deus, que ele mesmo diz, eu sou servo desde a mocidade. Já estou na velhice para morrer, sofrendo o tempo inteiro. Quem é este servo? Está lá dizendo o nome dele. Não é não, meus filhos. As pregações e os ensinos das igrejas é querendo dar a entender que o céu é aqui. Quem é que fala hoje que Jesus está voltando? Quem é que ensina a igreja? Quem é o pai que ensina o filho? Meu filho, se prepare, Jesus está voltando. Quem é? Talvez no mundo inteiro você descubra pouquíssimos pais que ensinam isso aos filhos. Isso caiu de moda. Meu pai fazia isso todo dia. Todo dia. Meu filho, Jesus está voltando, se prepare. Isso caiu de moda. E Jesus está voltando o quê? Os apóstolos pensavam que ele ia voltar com eles vivos ainda. Pregaram isso a vida inteira. Atos, as cartas dão a entender isso. Não voltou até hoje. Mas ele está voltando. O tempo todo ele está voltando. O tempo é dele,
não é nosso. Então nós vemos isso aí, um ensino o tempo todo equivocado, de que o céu é aqui. Tanto que ninguém quer morrer. Quem é que quer morrer? Eu só conheço eu. Eu só conheço eu. Eu não sei que a morte é melhor do que aqui, então como é que eu me agarro aqui com tudo? A Bíblia não diz que quem ama o mundo é inimigo de Deus? Quem quer as coisas do mundo não tem Deus. Não está escrito isso na Bíblia? Eu quero lá saber de coisas do mundo, eu quero ir para o céu. Então, repare bem, irmãos, a gente tem que prestar atenção, esse ensinamento das igrejas está errado. O céu não é aqui, não. Nós fomos salvos, foi simplesmente e maravilhosamente para louvor da glória de Deus. Vimos aqui nessa economia da Trindade, a parte do Pai, a parte do Filho, a parte do Espírito Santo, deixando claro, versículo 6, a parte do Pai, para louvor da sua glória. Versículo 12, a parte do Filho, para louvor da sua glória. Versículo 14, a parte do Espírito Santo, para louvor da sua glória. É isso, meus irmãos queridos. Quando conhecemos a palavra e enxergamos a verdade da palavra, nós percebemos que o verdadeiro fim do plano eterno de Deus para nos salvar é a sua própria glória, não é por nós não. Como está escrito, repito, nos versículos 6, 12 e 14 do texto que lemos. Tudo que Deus fez desde a eternidade, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, acabamos de dizer aqui, foi para louvor da sua glória. Que coisa maravilhosa, irmãos. A nossa salvação é uma maravilha decidida pela Trindade Santíssima na eternidade. Logo, não tem como ser modificada. Os irmãos têm tanta preocupação com isso, me perguntam assim, pastor, é possível perder a salvação? Eu digo, é claro que não, meu amigo. Se você é salvo mesmo, quem foi que salvou? Deus. Quem é maior do que Deus para tirar a sua salvação? Deus vai desdar a salvação? Não. Jesus disse, aquele que o Pai me dá, ninguém o arrebata da minha mão. Jesus é Deus, não esqueçam. E aqui ele está dizendo, aqueles que o Pai deu a ele, foi colocado o selo nele, o Espírito Santo. Penhor, sabe o que é penhor? Quem já foi na Caixa Econômica penhorar alguma joia, alguma coisa, sabe o que é isso, digamos assim, para melhor entender. Você leva uma joia, está precisando de dinheiro, leva uma joia na Caixa Econômica, aí o cidadão avalia a sua joia lá por menos da metade do preço, aí você tira aquele dinheiro emprestado e a joia fica lá penhorada, por isso que ela é avaliada por menos da metade do preço. Você tira um empréstimo com juro mais ou menos barato, por quê? Porque a garantia já é garantida, e você deixa lá a sua joia. Aquela joia é o penhor. O que é penhor? Garantia. A Caixa tem certeza que você vai voltar lá para pagar o seu empréstimo porque você não quer perder a sua joia, que vale o dobro ou mais do valor que você levou emprestado. Então, esse que é o penhor, é uma garantia. O Espírito Santo é a garantia de que nós vamos chegar no céu, está escrito aqui. Nós vamos receber a nossa herança de Deus em Cristo Jesus. O Espírito Santo está em nós, Ele é Deus também, Ele é o mesmo Deus. É isso que o homem está ensinando aqui. Então, irmãos, o Pai elege, o Filho salva, o Espírito santifica e conduz, sendo Ele mesmo a garantia, o selo. Na obra maravilhosa da salvação, o começo, o meio e o fim estão nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. E para que não tenhamos nenhum receio de que receberemos a nossa herança, que nos foi prometida, o Espírito Santo é colocado em nós como penhor, acabamos de repetir aqui várias vezes, até o resgate dos eleitos de Deus. Versículo 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Atenção, irmão, nós fomos eleitos, foi para ser santos e irrepreensíveis diante de Deus. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Quem vai mudar? Isso é vontade de Deus. Quem é que vai mudar isso? Os irmãos que me perguntam se pode perder a salvação, se esforce. Você tem que trabalhar, você tem que ralar, você tem que se esforçar. Não é o Espírito Santo que peca, não é Deus quem peca, é você. O pecado é seu. Mas como Paulo explica, em 1 Coríntios 10, 13,
não vos será dada nenhuma tentação que não possais suportar. A tentação é sua, a tentação é humana, é do diabo ou de quem quer que seja, mas é você que está tentado, é você que vai pecar. Aí como você é crente, se é que é, como Paulo explica lá aos Coríntios, Deus, porque é fiel, juntamente com a tentação, você está sendo tentado. Pois é, com essa tentação, Deus, porque é fiel, mandará o livramento para que a possais suportar. Ó! A tentação é sua. A força para resistir a essa tentação vem de Deus. É o Espírito Santo que está em nós. Então nós temos que ter muito cuidado, meus filhos. Eu vivo dizendo para os meus meninos que eu ensino ali todo domingo de manhã. Prestem atenção, meus filhos. A Bíblia trata de vida e morte, condenação e salvação, céu e inferno. Somente isso. Não tem meio termo. Jesus disse a frase tão linda e tão terrível e tão maravilhosa: quem não é por mim é contra mim. Acabou-se. Então nós temos que ter cuidado. Para que nós fomos salvos? Para louvor da glória de Deus. Eu tenho que viver assim. Nós fomos salvos para ser santificado, como diz aqui, versículo 5. Nós fomos 4. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. É por isso que nós precisamos estar conscientes do que é a nossa salvação. Eu sou salvo, sim, o que quer dizer isso? Salvo de quê? Para começo de conversa, quem é que sabe nas igrejas de que ele foi salvo? Pode perguntar. Qualquer irmão, qualquer igreja, numa conversa e tal. Irmão, de que você foi salvo? Ele provavelmente não sabe explicar isso. Você foi salvo da ira de Deus, meu amigo. A ira que ele despejou sobre o próprio Filho na cruz do Calvário. É esse que é o cálice que ele diz lá: Pai, afasta de mim esse cálice. É a ira de Deus que cairia sobre ele. Os profetas falam desse cálice, da ira do Senhor, em vários lugares lá. Pois é, você foi salvo da ira de Deus que o lançará no inferno. É disso que você foi salvo. Aí eu fui salvo disso e não dou nenhum valor. Como o escritor aos Hebreus diz: olhe, meus filhos, prestem atenção. 2:3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O que Deus quer é a nossa santificação para louvor da sua glória. A nossa felicidade real é a simples consequência da salvação. Eu vou saber viver com o que eu tenho, eu vou trabalhar honestamente para ganhar o que eu preciso ganhar. É isso. E sabendo que é tudo para louvor da glória de Deus. É por isso que Deus guia cada um de nós em cada um dos nossos passos, porque fomos criados e recriados, eleitos e salvos para viver em santidade, para louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe na meditação desse texto aqui, tão lindo, explicando, como eu disse, alguns teólogos escrevem, a economia da Trindade, qual é o papel de cada um da Trindade na nossa salvação. A Trindade está envolvida totalmente, Pai, Filho e Espírito Santo, na nossa salvação. Nenhum, obviamente, vai relaxar a sua parte. Então, que Deus nos abençoe com a compreensão da sua palavra e não nos deixe duvidar de que a nossa salvação, do princípio ao fim, está em suas mãos, nas mãos do Criador e mantenedor do universo. E é por isso mesmo que devemos estar certos de que receberemos a nossa herança no último dia, como ele diz aqui, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. Qual é o sentido aqui, naquela época? É o selo de um rei, de um Nero, de um César. Esse selo era o anel dele, tinha a foto lá, a marca do rei. Então a carta, a correspondência era colocada, fechada lá, a carta dobrada, aí pingava uma cera quente, uma cera derretida, pingava lá em cima de onde estava fechado o coisa, aquela cera quente, mole,
O rei botava lá o selo dele e esperava secar. Pronto, quando ele tirava lá, estava lá a marca dele. Quem é que vai tirar aquele selo ali? Só o destinatário. Qualquer pessoa que abrisse aquele selo ali era simplesmente morta. Aquilo ali, só o destinatário vai tirar aquele selo. É isso que o homem de Deus diz aqui. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Nós vamos chegar no céu. Só quem vai tirar o selo é o Senhor Jesus quando chegarmos lá. Então, e ele diz mais que o Espírito Santo é o nosso penhor, a garantia do resgate da nossa propriedade. Lembra que Paulo diz: sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para garantir o meu depósito ou o meu tesouro, algumas versões, até o dia final. Isso Paulo era um que sabia. Então, irmãos, que nós estejamos certos de que receberemos a nossa herança no dia que o Senhor nos vier buscar, no dia que Ele vier buscar a sua igreja. Quando é, não sei, mas Ele disse que já vem, então nós devemos estar prontos, vivendo em santidade devida, exatamente porque nós fomos salvos para isso, para viver para louvor da sua glória. Amém.